Estamos ao vivo. Bom, Flávio, boa noite. Obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. Você está aqui passando o seu conhecimento, sua experiência, tudo que você já vem fazendo e trabalhando ao longo da vida. Obrigado por você estar aqui. Bem-vindo. Eu agradeço o convite aí, né, de vocês para poder participar aqui da live e contribuir um pouquinho que eu conheço, né, desse tempo todo aí que eu trabalhei, né, no Comitê Olímpico e agora estou vendo esse trabalho em particular, né, na empresa. Acho que da melhor maneira aqui que a gente, para começar, antes de a gente entrar especificamente aqui nessa sequência gigantesca de perguntas aqui que o Edmir preparou para a gente. Não, mas é sempre bom ter o roteiro, porque a gente pode fugir dele. Né? Sem o roteiro, a gente não foge de lugar nenhum, então fica fazendo qualquer coisa. Mas aqui é mais fácil, que com o roteiro a gente pode fugir. Mas acho que seria legal você falar um pouquinho da tua experiência, de como que começa, como é que você inicia, por que entra tudo isso na sua vida, como é que você chega no COB, depois, na sequência, como é e por que você sai do COB. Se apresenta um pouquinho para a gente. Tá. Então, contar um pouquinho da minha história, né? Não vou me alongar, são 23 anos de história, né, como bioquímica. Desde lá, eu me formei em fisioterapia, né, primeiramente. Minha graduação é em fisioterapia, mas naquela época comecei a estudar bioquímica. Eu sou fisioterapeuta, trabalhou em CTI. Foi daí que começou a surgir mais interesse pela bioquímica. A bioquímica era muito importante no dia a dia do CTI. E aí foi quando eu conheci quem seria o meu orientador, que me chamou para o laboratório lá da Unirio. E aí eu fui fazer meu mestrado em ciência do desporto, né, que nada mais é do que educação física. Uhum. Eu fiz lá em Portugal, na Universidade de Trás-os-Montes, de Alto Douro, na UTAD. Fiz meu mestrado lá. Depois eu vim fazer o meu doutorado em neurologia na Unirio. Isso tudo utilizando a bioquímica, né, como base de estudo. Tá? E nas duas, na minha dissertação de mestrado e na tese de doutorado, tem basicamente metabolismo de aminoácidos e amônia. Tá? Obviamente, o primeiro eu dei um foco mais a questão do atleta mesmo, né? E do paciente CTI, que era uma coisa que eu vivia ainda na época. E depois, no meu doutorado, eu apliquei isso no sistema nervoso central, né? Eu quero um doutorado em neurologia, e isso como atleta. Aí foi focado mais no atleta. Uhum. E aí, nesse período aí, em 2009, eu estava lá no mestrado, né, o meu orientador ele me chamou lá para participar do projeto COB, que é um projeto que ele estava desenvolvendo lá com o COB. E aí a gente começou a atender, né, alguns atletas já do Comitê Olímpico naquela época. E em 2000, enfim, aí veio a Olimpíada de Londres, meu orientador foi para a Olimpíada de Londres, eu ainda fiquei mais afastado, porque eu era só aluno naquela época. Né? Em 2016, aí veio a Olimpíada do Rio, teve o PAN Canadá, o PAN de Lima e a Olimpíada de Tóquio. Em 2018, né, o meu orientador saiu, e aí o COB me convidou para ser o líder da bioquímica, do departamento de bioquímica, lá do Comitê Olímpico. E aí eu já fui para Lima e para Tóquio como líder da bioquímica, né, não como, como estudante, né, como prestador de serviço, né, prestador de serviço para o COB, né, um terceirizado. E aí, ano passado, né, eu resolvi sair do COB e montei a minha empresa, né, que hoje é a BioEE, né, Laboratório de Performance Esportiva. Né, e a intenção com essa empresa, né, é justamente poder levar a todo esse conhecimento que eu tive, todo o banco de dados que eu fui criando ao longo do tempo, conhecimento, né, e poder usar também para as pessoas que estão além ali ao redor ali do COB, né? Ou seja, por exemplo, eu não poderia, dentro do Comitê Olímpico, atender atletas juvenis. Não tinha essa possibilidade. A não ser que fosse um atleta, fosse campeão mundial ou tivesse chance de medalhas olímpicas. Caso contrário, né, era política de lá. Agora, como empresa, eu posso atender. Tanto que o slogan que eu utilizo na empresa é: o futuro do esporte ao alcance de todos, né? Justamente para poder
dar essa acessibilidade da bioquímica, nisso tudo, para as pessoas. Uhum. E fazer essa abordagem, né, dentro do esporte. Uma das coisas que a gente ficou aqui discutindo, né, antes, de como é que a gente abordaria e como é que a gente, principalmente, exploraria o seu conhecimento, que ele é amplo demais. Né? Se você pegar tudo que você tem para falar e te perguntar e abrir para você falar na amplitude do que o tema realmente merece, a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã e talvez saísse um pouquinho do foco do público que está aqui voltado para dentro dessa live, que basicamente são treinadores, pais, mães, familiares de juvenis. Né? Então a gente meio que chegou aqui a um consenso, chegou a um acordo, né, que a gente tentaria pegar todo o seu conhecimento, a base de tudo que você pegou ao longo desses anos todos, mas tentar direcionar essa nossa conversa para o público específico aqui dessa molecada juvenis, meninos e meninas ali entre 10, 11, 12 anos até 16, 17, que eu acho que é o público que para quem a gente está falando. Né? E talvez não perder um tempo que pudesse ser direcionado para esse público, falando situações que essa molecada ainda não chegou. Vai vir a chegar um dia, mas eu acho que é fundamental a gente estar aqui falando do momento, do tempo presente, né? Do que essa molecada está vivendo hoje, das necessidades, das carências, daquilo que seja importante para eles no momento. Então, a gente chegou a essa conclusão naquela conversa anterior. Eu acho que vai ser bem interessante, né, poder estar colocando respostas diretamente direcionadas para o público que a gente está conversando aqui, com os pais, as mães, os treinadores, porque acho que é exatamente esse público que a gente está tendo aqui agora com a gente. Baseado nisso, né, com essa conclusão que a gente chegou naquela outra conversa, vamos lá, seguindo aqui, começando... A primeira pergunta eu sempre faço, depois eu começo a me perder aqui. Mas a primeira pergunta é: como o metabolismo influencia diretamente o desempenho no tênis de um jogador juvenil ou jogadora juvenil? Essa pergunta já é bem ampla, né? A própria pergunta. Porque metabolismo, o que é o metabolismo, né? Já é uma palavra assim, que é todo conjunto de reação química está presente no teu corpo. Basicamente é isso. É onde estão acontecendo as reações químicas, em todas as células do seu corpo. Então, quando a gente fala metabolismo, a gente não tem que pensar só no músculo. Normalmente as pessoas, somente no esporte, né? Aí, para qualquer esporte, a pessoa pensa muito no músculo. Mas esquece de olhar para o rim, de olhar para o fígado, para o intestino, o sistema nervoso central, onde tem as tomadas de decisão, né? Porque, na verdade, o sistema nervoso central aqui é que vai comandar as coisas, né? É que vai, às vezes, que pode afetar o desempenho de um atleta. E aí, quando eu falo assim, é da questão metabólica, né? Não só da questão da psicologia que está ali inserida, mas por causas metabólicas, entendeu? Então, a gente primeiro tem que entender que o metabolismo é isso, tá? E aí, como é que a gente pode interferir nesse metabolismo? O que a gente deve fazer para poder interferir? O que interfere? Pode ser o sono interfere nesse metabolismo, a importância de dormir. As recuperações entre os treinos, por exemplo, é importante. Né? Como ele vai se comportar nessas recuperações. Se ele vai fazer um alongamento, se ele vai se hidratar, o que vai hidratar, o que ele vai comer, quando vai comer, em que momento vai comer, tá? Se ele vai comer à noite, se não vai, o que ele vai comer à noite, porque às vezes tem um treino de manhã cedo. Tá? E aí a bioquímica, né, vai dentro disso, a gente vai mapeando isso aí, tá? E para poder entender a questão metabólica e ver o atleta como um todo. Agora, basicamente, em cima do que você está falando, né, dentro do metabolismo, você tem áreas que você separa e divide. E essas áreas podem ser afetadas em situações diferentes de acordo com a área dentro do metabolismo. É mais ou menos isso? Ou eu viajei para algum lado? Para situações diferentes, você fala assim, por exemplo, intensidade de treino. Não, por exemplo, você colocou, por exemplo, que não é só muscular, mas tem várias outras situações dentro do metabolismo. Mas essas situações diferentes têm maneiras diferentes de serem afetadas. Não necessariamente de uma mesma maneira, mas elas podem ser afetadas em situações diferentes para cada parte do metabolismo. Sim. Então, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo simples, que é a glicose, que a glicose ela governa um monte de coisa do metabolismo e muitas vezes ela é negligenciada.
tá? As pessoas não dão importância para a glicose, a importância que ela tem. Assim como a hidratação também, as pessoas não dão importância devido à hidratação. E são coisas que são simples de serem feitas, qualquer um pode fazer e dá para atuar. Então, por exemplo, a glicose, se você tiver uma queda de glicose, e aí essa queda de glicose ela não precisa ser só durante um treino ou durante um jogo, né? Ela pode acontecer isso anterior, porque isso às vezes é um efeito cumulativo que já vem antes, que às vezes você não forma, que a gente chama de estoque de glicogênio, nesse estoque de glicogênio que tem a glicose, e aí você está num ritmo acumulado, né, de treino, de jogos, e aí você pode ficar glicose em algum momento e você perder força, por exemplo, no jogo. Uhum. Entendeu? E aí essa mesma glicose pode afetar a capacidade de julgamento no seu sistema nervoso central. Porque você cai a glicose e aumenta um outro metabólico que é a amônia. Tá? E aí você perde essa capacidade de julgar. E aí você perde também a coordenação do movimento, ou seja, a resposta do sistema nervoso central com a sua habilidade ali, com a sua técnica. Você começa até a perder técnica mesmo, né? Uhum. Você começa a perder a performance. Uma curiosidade, você já jogou tênis? Tentei, mas muito mal. Não, tudo não, é só para chegar onde eu quero chegar. Mas você já entrou na quadra e já tentou devolver a bola? Já, difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Então, em cima de tudo isso que você acabou de falar, você, com todas essas situações, você pode mudar totalmente a performance de um atleta de tênis. Especificamente, a gente está falando de tênis. Mas, por tanta coordenação que é necessária, que você precisa conjugar todas as partes do corpo dentro de um tempo determinado, que você precisa sincronizar tudo, por tudo que você está falando, o tênis ele pode se desmembrar de uma maneira que o jogador perde totalmente a direção do que ele está fazendo. Sim, porque além só do momento ali da quadra, entendeu? O atleta, ele normalmente, e aí mesmo sendo juvenil, tá? Não deixa de ser atleta, ele e se vale para qualquer atleta em qualquer condição, qualquer época da vida dele, né? Ele é importante que ele durma bem e recupere bem. Uhum. Ou seja, às vezes as pessoas ficam muito no momento que está treinando, no momento que está jogando, né? Mas não se preocupa quantas horas está dormindo por noite e a qualidade desse sono. E principalmente quando o garoto é mais, né, a menina é mais novo, que a necessidade do sono é maior, né? Ele sabe que o ciclo dele não funciona igual de um atleta master, por exemplo. Eles precisam dormir mais tempo e às vezes não dormem. E às vezes chega no final de semana, por exemplo, eu sei que todo mundo quer ter uma vida social, mas tem que entender o impacto que isso vai ter para ele, porque ele precisa de uma recuperação e às vezes aquele momento é para recuperar, não é para ele ter uma noite de balada, mas desde que ele entenda, e aí chama maturidade, né? Vai depender da maturidade de cada um, que isso vai ter impacto para ele para a semana seguinte dele de treino. Porque talvez seja uma semana mais puxada, e ele não recuperou no final de semana, e aí ele não vai conseguir treinar direito. Mas aí não é porque ele está mal tecnicamente, é porque ele simplesmente não dormiu no final de semana, ele não recuperou. Qual seria o tempo ali para um menino, para uma menina ali que a gente está falando aqui, entre 11, 16, 17 anos, qual seria o tempo necessário para que ele tenha o sono para se recuperar? E não só o tempo, mas ele precisa ter uma rotina, ou seja, ele precisa que aquele tempo que você vai dizer, ele também seja repetido, né? Não adianta ele ter as mesmas quantidades de horas, mas dormindo em horários diferentes, mas para somar as mesmas horas. Então, é uma rotina para gerar uma cadência, né? Exato, você falou tudo, rotina. E aí, esse tempo que a gente precisa na cidade é pelo menos de 8 a 10 horas, tá? É um tempo maior. A vida de um atleta ela é feita de rotina. Né? Ele tem que ter hora para dormir, hora para acordar, hora para se alimentar, porque se ele não tem isso, ele não sabe como é que ele vai gerenciar esses momentos. Do tipo, o que eu estou comendo é suficiente para o meu treino? Se ele muda o horário, ele não vai ter essa resposta, porque ele vai estar comendo muito tempo antes do que ele precisa para poder treinar. Então, ele precisa, às vezes, a questão é só deslocar o horário da alimentação. Não é a questão... E não o alimento nem a quantidade. É só deslocar o horário. Que é haver essa distribuição ao longo do dia. Entendeu? E, às vezes,
isso também que eu já vi, né? Às vezes também é um pouco negligenciado. As pessoas não dão muita importância para isso, né? Mesmo que às vezes o nutricionista explique isso, mas no dia a dia, né? A pessoa não, ela deixa a coisa um pouco solta, mas tem que entender que para toda ação, toda tomada de decisão para a carreira de um garoto desse, principalmente na formação, vai ter um impacto para ele. Até escolher não fazer. Uhum. Eu quero que o meu filho tenha uma vida social e eu quero que ele, no final de semana, ele possa sair tranquilamente. Sem problema nenhum, mas tem que entender qual é o impacto disso. Aí deixa ver, vai ter que ver, na semana seguinte, ver como é que ele se comportou, se aquilo ali e o que vai acabar acontecendo é que, a longo prazo, ele não vai estar capacitado da mesma forma que o outro que fez aquilo que deveria. E isso, claramente, o resultado vai ser demonstrado na quadra. Porque nessa idade, tem muito da impetuosidade, né? Que você vai lá e faz. Não, vai. Só que você vai na primeira, você vai na segunda. No final de 6 meses, quando um mantém uma rotina com uma sequência e uma cadência e o outro não, o resultado é inevitável. Não tem como você andar para trás, você voltar. O que teve mais disciplina, ele vai mais para frente. Uhum. A disciplina ela é a chave para muita coisa dentro do esporte. Eu acho ela até mais... Eu acho ela até mais... muita disciplina. Eu acho ela até muito mais importante e fundamental do que o talento. Porque o talento, ele é um fator diferencial lá no iniciozinho, com 10, com 12, porque a disciplina ainda não deu tempo de aparecer, né? Exato. Você começa a jogar ali com 6, 7, o talento ainda sobrepõe em cima da disciplina, porque com 10, 12, você teve pouco tempo para a disciplina fazer uma mudança de caminho. Mas depois dos 12, quando você entra no 14, depois de 7 anos disciplinados, né, você consegue ter um resultado muito mais vantajoso e melhor, né, quando a disciplina chega ali 14. Depois dos 15, então, nem se fala, porque aí você tem 10 anos de disciplina dentro de uma rotina. E o talento fica, o talento vai ficar. Né? Que é aquela história de tipo, o talento não vai levar ele a lugar nenhum. Para mim, o talento vai fazer dele um bom jogadora de 10, 12 anos de idade. Se ele achar que o talento vai ser o suficiente, desculpa, ele vai ser mais uma promessa que não chegou. Ele não vai ser. Agora, se ele tem o talento e é disciplinado, ele vira o gênio. Ele vira o gênio. Exato. Que aí, se a gente for pegar por exemplos, né, o Federer é o gênio, porque ele é um cara que sempre foi habilidoso, talentoso e que foi disciplinado. E aí muita gente considera ele o melhor da história. O Nadal nunca foi um jogador talentoso. Você vê claramente, pela quantidade de lesões que ele vem tendo ao longo da carreira, ele é um cara que é muito trabalhador, disciplinado, metodológico. Ele está sempre ali, na rotina e no método, na rotina e no método. E ele conseguiu tudo o que conseguiu por ser muito fiel a tudo aquilo que ele acreditava. Mas longe de falar que o Nadal é um cara talentoso, habilidoso, muito pelo contrário. Mas você vê a comparação, né? Agora, quantos talentosos se perderam ao longo do caminho porque acharam que a disciplina era supérflua, não era necessária? Um monte. Né? A disciplina, ela não vence, ela vence o talento. O talento, você falou, só para dar o passo inicial, né? Porque quando você chega um momento do esporte, todo mundo joga bem. Eu falo para as pessoas, todo mundo joga bem. Onde você está, todo mundo joga bem. Não tem essa... Acaba essa coisa do... eu comecei agora... Acaba. Aí o que vai fazer diferença? É a disciplina. O que envolve a disciplina? Justamente são esses horários de dormir, esse horário de acordar, o horário de se alimentar, o horário de treinar, como treinar, seguir o que o treinador está pedindo, seguir o que a nutricionista está pedindo. Porque, por exemplo, na bioquímica, eu dependo muito... Eu sou ferramenta para todas essas áreas, tá? E aí o que acontece? Se uma pessoa não segue o que o treinador passou, e eu vou lá chegar para fazer a avaliação, eu não consigo nem passar para o treinador, né, onde vai atuar, porque a pessoa não fez executou exatamente o que foi pedido. Então eu não consigo dar a resposta para o treinador que ele perguntou. Do tipo, Flávio, para poder melhorar a eficiência, né, da bola. Aí vamos falar só do treinador, vamos falar também da nutricionista. É um trabalho que a gente une. Né? Eu preciso que esse atleta ele acerte mais bolas. Né? Que ele acerte lá no alvo. No alvo que está lá na quadra. E aí, mas ele está errando. O que está acontecendo?
Às vezes não é técnica, às vezes pode ser simplesmente uma questão metabólica, envolvendo a glicose, como eu já falei. E aí, se ele não está seguindo o que a nutricionista pediu e não está seguindo o treinamento, quando eu for chegar lá para medir, eu vou medir tanto uma coisa e a outra. Eu vou medir a quantidade de glicose, quanto que ela está chegando. Aí eu vou perguntar para ele, o que você comeu? E aí o atleta fala, eu comi, vamos supor, pão. E aí, mas a nutricionista pediu para ele comer banana e mel. Eu não vou dar a resposta da banana e mel, vou dar a resposta do pão que ele comeu. Então, isso vai dar diferença na resposta. Então, assim, por isso que eu falo que tem que ser feito aquilo que for pedido, sempre pelos dois. E aí você começa a até gerenciar, mesmo que às vezes você não tenha bioquímica no seu dia a dia, né? Você começa a gerenciar, entender como é que seu filho funciona em quadra. Então, por exemplo, se você começar a saber que o seu filho ele come lá as coisas dele e ele não está saindo bem, você muda alguma coisa na alimentação e ele se saiu bem, é importante você saber o que ele está comendo. Entendeu? Tomar conta disso. É porque muitas vezes, ainda mais que quando é um garoto, ele não liga muito, ele vai comer qualquer coisa. Às vezes não vai seguir aquilo, porque tem muito garoto que ele acha chato seguir. Né? Muita menina que acha que a vida do atleta, né, ela não é fácil. Eu costumo falar, né, com as pessoas, né, ele não é dono dele mesmo. Na verdade, tem um monte de pessoa ali falando meio que o que ele tem que fazer. Tem que fazer isso, fazer aquilo para poder buscar o que a gente chama de performance. Né? Para performar, a pessoa tem que ter essa disciplina, né? Esses cuidados. Senão, não performa. E isso é um ponto aqui, para esse público que a gente está falando, é um dificultador, né? Porque você precisa da disciplina para poder chegar onde você diz que tem que chegar, numa idade onde a disciplina é um fator pequenininho. Né? Então, e aí acho que cabe à equipe que está em volta e à família poder, de alguma forma, estar ajudando, não impondo, não obrigando, não brigando, mas tentando convencer, né, com informação principalmente, para que aquela criança, para que aquele menino, aquela menina entenda a necessidade de que isso pode ser fundamental para o sim ou para o não dele daqui a 3 anos. Né? Porque não vai ser através da imposição. Um menino, uma menina, quanto mais você impõe, menos ele quer. Né? Então, é muito mais para convencer, né? Sentando, conversando, colocando como exemplo, mostrando quem foi através desse caminho, quem não foi, o exemplo do sim, o exemplo do não, porque se você for deixar na mão de um menino de 11, 12, cara, é muito difícil. Vai ter aquele que sim, mas a maioria vai ser que não. Não, isso não está na hora ainda. E está na hora. Né? A hora é essa, né? A hora é essa. E se deixar para depois, você não consegue voltar. Não consegue, senão você perde o time. Né? Exatamente. Aí já era. Porque aí o outro que estava junto com você já foi lá para frente. Você já está atrás. Então você não consegue chegar. Aí não chega. A gente saiu da primeira pergunta agora. Eu vou chutar isso aqui para o lado. Mas vamos lá. Tem uma que, mas essa agora eu acho que é interessante, né? Como o público aqui, todo ele estuda, alguns online, outros estudam presencialmente em escola, mas todos têm uma rotina de estudo, né? Como é que se pode fazer uma adequação de uma rotina de estudo com tudo isso aí que você está falando? Como é que essa rotina escolar pode impactar nessa rotina dos atletas juvenis? Então, essa é uma preocupação que até eu mesmo tenho quando eu estou monitorando o atleta, porque quando eu vejo, normalmente, no momento que o atleta está no colégio, né, está lá estudando, é o momento que ele está focado em outras coisas, né? Ele não está nem focado em ser atleta. E aí ele fica, às vezes, por exemplo, muito tempo sem se alimentar. Você vai só se alimentar no momento do recreio, né? Que é o momento ali que ele tem. E aí, às vezes, fica ali, dependendo do colégio, né? Ele fica ali, até passa, porque fica entre o café da manhã e o que ele vai, o recreio, às vezes fica 3 horas ali, 4 horas praticamente sem se alimentar. Além disso, às vezes faz outros esportes ali, né? Dentro do colégio, né? Nos horários. Então, a gente tem que
tem que ver, né, como é essa alimentação antes dele ir para o colégio e se ele pode, nos intervalos entre uma aula e outra, comer alguma coisinha para poder essa alimentação ela ir se adequando, né? Então, por exemplo, se um nível de glicose de um aluno desse, que eu já vi isso acontecer, tá? Chegar no período da manhã a 85 miligramas por decilitro, é o mesmo valor que você acorda em jejum. Você já tomou café da manhã. E aí você fica isso a manhã inteira nesse valor. Aí ele resolve, às vezes, não comer direito no recreio, porque, por N razões, porque quis, sei lá, porque não tinha ninguém ali para tomar conta e não comeu. Ou simplesmente não levou. Aí ele fica ali o tempo todo sem se alimentar. Às vezes nem bebe água também. Esse tempo já é suficiente para todo aquele estoque de glicogênio que você fez para acabar com ele. Né? Uhum. E aí você resolve ir para... Aí à tarde você vai almoçar, mas o almoço não é suficiente para repor o estoque. Nenhum almoço, por mais que você coma, não vai repor. Aí você vai para um treino da tarde, aí você já chega no treino com esse estoque reduzido, porque de manhã você não comeu direito, você não se hidratou direito, e aí você vai ter um treino pior. Por que eu falo treino pior? Você não vai conseguir responder às exigências do treino, principalmente se o treino for de uma intensidade ou um volume grande. Essa dificuldade vai ser maior ainda. Se for um treino técnico, ainda pode ser menor, tá? O impacto. Mas mesmo assim, ainda vai haver um impacto, porque tanto a hidratação quanto a alimentação afetam no cognitivo. Né? Então, isso pode afetar as tomadas de decisões lá para ele bater assim o assado conforme o treinador determinar, entendeu? Então, isso tudo, é o que eu falei, para tudo tem um impacto. Toda a rotina dele vai ter um impacto. E o colégio é um momento em que, às vezes, o que eu já vi isso acontecendo, o garoto fica, às vezes, a palavra é sem orientação, entendeu? E como ele está afastado, então é o que você falou, assim, então uma pessoa é legal que os pais, né, conversem, né, explique para ele a importância dele comer lá no recreio, no horário lá do intervalo comer uma coisa, se hidratar, ter essa preocupação ainda, manter essa preocupação. Obviamente ele vai estudar, ele vai fazer essas coisas, ele tem que estudar, faz parte do processo, mas tem que ter a orientação e normalmente é um momento que o atleta ele não tem o problema não segue as orientações, né? Normalmente a criança, né, falando baseado em toda a molecada que eu treinei, minhas duas filhas, normalmente a criança, nessa idade, ela não ouve, né? Ela deixa acontecer o problema e fala, puxa, se eu tivesse ouvido, não teria acontecido. Mas o ideal é que você tenha, se consiga se conscientizar para que o problema não aconteça, para que você não tenha que voltar atrás, dar 2 passos para trás para poder andar para frente. Né? Mas, infelizmente, 90% das crianças, ela fala, não bota a mão que você vai queimar, não bota a mão que você vai queimar. E queimou, não vou botar de novo. Mas aí já queimou a primeira vez. Né? E acho que isso deve acontecer muito nessa faixa etária. Né? Sim, acontece, porque é o que você falou, eles não escutam e muitas vezes se distraem mesmo, eles não seguem o que está ali, porque eles estão concentrados em outras coisas, ou então, às vezes, pela imaturidade, né, não tem aquele compromisso ainda, né? Aí, reforçando, né, ele chega um momento em que ele eu devia ter feito isso, aí ele chega lá, perde um torneio. Vai lá, não consegue atingir os objetivos. Aí você vai olhar o histórico, você vê que isso é recorrente. Aí volta a criação do que a gente está falando, da disciplina, né, de ter os horários para fazer as coisas. Né? Em cima disso aí que você acabou de falar agora, né, como é que você, por exemplo, profissional dessa área, como é que você faz uma avaliação dos sinais do metabolismo de um juvenil, de uma menina, de um menino, para saber se ele está saudável, para saber se ele está seguindo os padrões? Como é que você quantifica, como é que você entende isso de cada criança? Boa pergunta. Então, vamos lá. Existem conceitos relacionados à saúde e performance, tá? Saúde e performance não são conceitos
ligados entre si. Em alguns momentos estão ligados, mas há momentos que não estão. Existem pessoas que de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não são saudáveis e são capazes de performar. Tá? Então, por exemplo, os atletas paralímpicos, então está havendo uma sugestão de mudar a definição de saúde, né? Eles, pela OMS hoje, né, eles são considerados atletas que não são saudáveis, tá? Mas são capazes de performar. Assim como tem atletas que utilizam substâncias aí que são dopantes, né? Que são capazes de prejudicar a saúde e mesmo assim ele performa, tá? Então, saúde não... Só para quebrar esse conceito, que as pessoas às vezes ligam uma coisa com a outra. E performance, o que está ligado à performance? Performance é ligado à agilidade, está ligado à velocidade, está ligado à força, à explosão, está ligado às vezes, até uma coisa... a cultura de um povo, enfim. E aí está falando aqui, no caso, obviamente, de performance esportiva. Né? Existem também várias formas de performance. Né? E aí, então, quebrando isso, né? Abrindo esse... Entendendo, né, que uma coisa pode estar relacionada, mas não necessariamente performance e saúde estão ligados uma coisa a outra. Né? Então, quando eu faço a avaliação, eu faço principalmente avaliando a performance. Tá? Porque é o que a gente quer. A gente quer, por exemplo, o atleta ele se torne eficiente. Mesmo que, às vezes, ele esteja, por exemplo, com uma tendinite. A tendinite é suficiente para dizer que ele não está saudável, mas ele, às vezes, consegue performar. E a gente sabe que o atleta joga aí cheio de dor. É normal. Então, atleta por si só, né, ele não é saudável. Ele tem um processo inflamatório grande dentro dele acontecendo. Isso é muito real, né? Alto rendimento não é compatível com saúde, né? Quanto mais alto rendimento, menor é a saúde dele, né? Exato. Por isso que quando ele acaba encerrando a carreira, você vê tantos ex-atletas mal, né, de saúde, que eles já estavam tendo que iniciar um processo de recuperação pós-carreira, porque eles passaram por um processo na carreira de desgaste tão grande que eles acabaram saindo sem saúde, né, pelo desgaste que tiveram. E aí, como é que eu começo a avaliar um menino, né, e a menina? Eu gosto sempre de começar pelo mais simples, tá? Porque se a gente começar a atacar muitos pontos, às vezes traz muita informação, e muita informação, a gente não consegue ir guiando a pessoa e às vezes a pessoa se perde no processo. Então, qual é o primeiro ponto que é importante para todo mundo? Tá? Se alimentar. Então, como é que eu faço isso? Inclusive, eu fiz isso ano passado com os atletas de tênis, também juvenis. A gente faz... eu faço uma avaliação da hidratação. Tá? Essa avaliação, a gente vê, por exemplo, peso pré e pós. A gente avalia a própria urina. Tá? E aí a gente pesa a garrafinha, aí vê a taxa de sudorese, faz cálculos de taxa de sudorese, vê o quanto esse atleta perde de líquido, para poder entender quanto que ele tem que se hidratar. A partir daí, com esses dados, é que eu uso da forma mais simples possível para ele entender o que é a importância dele se hidratar. Porque às vezes às vezes você está com um grupo de atletas, 4, 5 meninos, que estão expostos às mesmas condições climáticas, mas cada um responde de uma forma, que é a individualidade. Cada um, às vezes, tem uma taxa de sudorese diferente do outro. Cada um, às vezes, está com uma vestimenta diferente do outro, que também pode atrapalhar. Então, em cima disso, aí você começa um processo educacional. Do quê? Explicar a importância de se hidratar, não dá aqui. Porque você simplesmente chegar para o menino, sentar para ele e falar assim, você tem que beber água. Mas por quê? Não, você tem que beber água para poder melhorar a sua performance. Mas ele não vai ver aquilo acontecendo. Então, quando você põe ele para ele vivenciar, pode fazer um treino ou uma competição, ele vivencia aquilo, você mostra que ele perdeu, tá? Aí você começa a explicar em cima daquilo, o que está acontecendo com ele, isso desperta o interesse.
E aí ele começa a entender como é que ele está funcionando. E aí você explica, ele coloca em prática, e aí a gente mede de novo, é interessante depois medir de novo, né? E aí ele começa a ver que ele começa a performar melhor, ele se sente menos cansado, ele começa a ter umas respostas melhores. Aquele momento que eu tirei a cãibra, eu não tive cãibra dessa vez, entendeu? Então, é um processo, acaba se transformando num processo educacional, tá? Porque, e muitas vezes, eu volto a dizer, a hidratação é negligenciada, né? É muito comum isso. Isso aí era para todos os atletas. Além disso, uma outra forma que a gente pode avaliar, poder ver, por exemplo, a rotina, tem um sensorzinho que a gente compra, esse sensor pode comprar de qualquer farmácia, que a gente coloca aqui. Ele originalmente foi desenvolvido para diabético, mas aí, como ele avalia a glicose, eu posso ver a glicose ali, mas ali eu não vejo só a glicose. Eu estou vendo a glicose, que ela é transmitida para mim aqui, que eu vejo aqui no meu computador, em tempo real. Então, por exemplo, se a pessoa estiver jogando em toque, eu consigo ver daqui. Você está monitorando ela da sua casa, onde quer que ela esteja? Qualquer que ela esteja. Uhum. Eu consigo. Então, eu já monitorei gente jogando na Europa e eu aqui. E no Tóquio aqui. Tá? Agora, só uma curiosidade, assim, bem minha mesmo. Quando não existia esse tipo de tecnologia, como é que se fazia isso? Então, aí era... sabe aquele aparelhinho que o diabético usa para poder ver glicose? Uhum. É aquele ali mesmo. Aí, qual que era a desvantagem desse equipamento? Eu só via um ponto no início e um ponto no final ou no meio, e eu tinha que estar lá presente ou alguém coletar para mim e mandar a informação. E até te mandar a informação, nossa, ou seja, agora, não. O quanto a tecnologia ajuda, né? Tá parceira da... Agora eu vejo, aquilo é um gráfico contínuo. Então eu vejo desde a hora que ele começou a jogar, porque ele não precisa marcar para mim, porque ele só fala para mim, Flávio, eu vou começar a jogar 8 horas, aí tem um horário, tudo. Eu vou ver a glicose, comportamento, eu vou ver que mudou. Então eu sei que ele começou o jogo. Uhum. Tá? E aí aquilo é contínuo, então eu não estou vendo vários pontos, eu estou vendo a linha contínua. Aí é igual um anacefalograma, né? Você vê que ali durante subindo, descendo. Então, quando o jogo, ainda mais um jogo que é longo, de 4 horas, você vê aquilo tudo ali. Então, por exemplo, se eu vejo, por exemplo, a glicose caindo no meio do jogo, eu sei que isso não é interessante. Uhum. Aí começa a entrar, porque a gente vai conversar com o nutricionista, conversar com o atleta e ver o que ele comeu antes. Ou, porque às vezes a questão não é que ele comeu no café da manhã, porque às vezes o jogo é de manhã. É porque o que ele não comeu no dia anterior, está afetando no dia seguinte. O problema pode ser consequência de um déficit, né? Não daquilo que ele fez. Porque às vezes as pessoas se preocupam muito, né, quando vão fazer uma competição no dia do jogo, né? Mas a competição, você começa a se preocupar com ela antes. Exatamente como você se prepara treinando, né? Você não vai perder o jogo pelos 40 minutos de aquecimento no dia do jogo. E sim pela semana inteira, pelo mês inteiro do que você não fez, né? Exato. Eu fiz isso tudo. Uhum. E aí, então, com esse sensor, eu consigo fazer esse monitoramento não só da glicose, mas também da rotina dele. Porque ali ele vai botar para mim o que ele comeu. Aí eu sei se ele está seguindo ou não a dieta nutricionista. Uhum. Né? Muitas vezes eles não colocam. Aí eu porque falta informação. Em cima disso, você acabou de falar agora, uma curiosidade aqui. Em cima da dieta que é feita pelo nutricionista, né? Como é que uma criança, como é que um menino, uma menina, de novo, 12, 14, 16 anos, como é que ele conseguiria, né, pegar essa dieta com uma dupla jornada, onde ele tem que estudar, onde ele tem que treinar? Ele também precisa de muita disciplina, porque se ele não tiver isso, dificilmente ele vai conseguir, como você falou, de repente ele toma café, vai para a escola. Ele precisaria, ao longo da manhã toda dele na escola, fazer alguma refeição, para não passar a manhã inteira sem fazer essa refeição. Aí, dependendo da escola, você talvez não tenha, então ele vai ter que levar. Ele vai ter que ter disciplina de levar, fazer esse preparo para poder fazer todo. Então, isso é tudo muito complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário se ele está se predispondo a ser um atleta, mesmo que ele só tenha 12 anos. Exato. Você está em busca de um sonho, você tem que correr atrás dele, e é desse jeito.
Não tem outra forma a não ser se dedicando. Sem dedicação, você não chega. E agora, uma pergunta assim, bem de curioso mesmo. Esse menino ou essa menina que com 11 anos consegue ter toda essa disciplina para cobrir todas essas áreas que você está falando e faz isso dos 12 aos 16, e um menino que com 16 amadurece o suficiente para começar a fazer isso, ele vai estar defasado em 4 anos. Como Sim. é que é a comparação desse menino ou menina que fez esses 4 anos tudo que deveria, porque ele teve um acompanhamento de uma família, de um treinador, e ele também era maduro o suficiente para fazer, com aquele que, quando chega com 16, fala: eu acho melhor eu começar a fazer porque eu estou no atraso. O que é que vai ser de diferente para eles dois? Se você pegar um que 4 anos foi feito e aquele que começou a fazer 4 anos depois. O que começou, obviamente, tecnicamente vai ser melhor, vai ter mais força, vai ter mais agilidade, vai sobrepor o outro facilmente. O outro não alcança. Isso é muito real, e ele não vai alcançar. Não alcança, é muito tempo. E esses 4 anos não são compensáveis. Não. Porque são 4 anos de treino. E eu 4 anos de treino faz diferença. E aí você me corrige, são 4 anos de treino numa fase que ele não volta mais a ter 12 anos. Onde aquilo é fundamental naquela época, né, naquele momento. Por mais que ele faça... É igual aquele cara que trabalha comigo, você hoje eu não vou treinar saque, não, mas amanhã eu treino o dobro. Sério? Não, você tinha que treinar 100 hoje e 100 amanhã. Não é 0 hoje, 200 amanhã. Você não compensa os... exatamente. O 150º saque de amanhã, você não está no nível de 100 hoje e 100 amanhã. Porque 150 amanhã você está cansado, você não vai aproveitar. Exato. Né? O saque 200 da maneira como se fosse 100 e 100. A mesma coisa, eu acho, que acontece numa fase onde a criança é fundamental que ela, com 12, esteja passando por aquilo que ela tem que passar quando ela tem 12. E não com 16 você voltar no tempo para fazer aquilo com 12. Porque o tempo não volta, né? Não volta. Mais palavras, é muito tempo, não vai voltar. Ele vai ficar para trás. Ele perdeu o time. Voltando àquilo que ele estava discutindo, ele já perdeu o time, ele não chega. Uhum. E isso é irrecuperável. Irrecuperável. Mesmo que ele comece vou resolver agora porque ser disciplinado. Não chega. Você é o cara mais... Não, ele já perdeu o treino. Ele vai ter um ganho, mas ele vai estar defasado. E é uma defasagem para sempre, né? Ele não recupera ela. Não. É muito tempo. E eu acho que pouca gente sabe disso, né? Acho que pouca gente tem noção disso. Tem essa informação, né? Que hora de treino e consistência é importante. Uhum. Em cima do que você falou, para um outro lado, né? A gente estava falando agora de alimentação, mas agora indo para o outro lado, do descanso, do repouso, né? Como os períodos de descanso e recuperação são cruciais para os jovens que enfrentam também essa dupla jornada, né? Como é que ele pode adequar isso nessa dupla jornada? Ele pode ter um sono no meio do dia, ou ele tem que ter um sono dentro daquele tempo, no horário certo, correto, dentro da rotina? Ele pode compensar isso no meio do dia, fazendo no intervalo da escola, com o treino, um sono também? Como que isso pode ser feito? Então, aquilo que a gente falou do sono, se mantém, né? Tem que dormir lá as horas, mas ele pode dormir sim pós-almoço, é até recomendável. Vai dormir ali para ajudar na recuperação, não é dormir 2 horas, 3 horas, não. Ali 20, 30 minutos já é suficiente para recuperar, para ele ter desempenhar um treino melhor à tarde, tá? Isso é recomendável. Porque aí só me corrige aqui dentro da minha ignorância, mas depois de 30 minutos você entra em sono profundo, e aí, na verdade, você não está recuperando, você está indo para um outro estágio, não é isso? Na verdade, o sono profundo... Pode me corrigir, me corrige. Não, o sono profundo, ele vem antes, tá? Ele tem um tempo de latência do sono, né? E aí você tem as fases. Aí o sono profundo, quando você cai nele, já é antes disso. É no sono profundo que você recupera e você descansa. O problema quando você dorme muito tempo é que quando você acorda, você normalmente acorda mais lento, mais devagar, né? Porque aí você baixou muito o seu metabolismo, entendeu? Mas 20, 30 minutos não, já é suficiente para você ter um sono para treinar à tarde. Entendeu? Seria um sono reparador. Já é suficiente. Reparador. Para treino, para pós-almoço. Não seria, obviamente, isso para a noite, não, né? À noite são aquelas de 8 a 10 horas que eu falei, porque aí é o momento que o cérebro tem que desligar, que é outra coisa, que as pessoas
É até bom você ter me dado essa oportunidade de falar um pouco sobre isso. Uhum. Porque a pessoa, quando pensa no sono, elas pensam muito, né, na questão hormonal, né, do sono. Né? Mas você ali, o teu corpo, isso serve para tudo. Tá? O teu corpo, o tempo todo, o que ele quer fazer? Ele quer sintetizar energia. ATP é uma molécula. Ela é palpável, tá? Não é nada etéreo, não. É uma molécula. Por que ele quer fazer isso? Ele quer para te manter vivo, né? Então, para você poder fazer suas atividades no dia a dia. Então, quando você dorme, o seu cérebro, o que ele faz naquele momento? Ele aumenta a síntese de ATP, de energia, para você recuperar. Essa é a principal função de dormir. É você aumentar a síntese de ATP, elevar esse chama, o estado energético do celular, e aí você recuperar e você acordar descansado no dia seguinte. Quando isso não acontece, você acorda, né, meio... Você às vezes não... Porque às vezes você pode dormir 10 horas e não ter um sono reparador, tá? Uma série de questões relacionadas a doenças, tá? Aí é importante você fazer um estudo chamado polissonografia para poder entender se você tem esse sono reparador ou não. Então é importante, voltando à questão da alimentação, né, você entender como é que você vai dormir para você também alimentar essas células, esses neurônios, o astrócito, né, que é a célula que alimenta o neurônio, alimentar o seu cérebro, para ele poder aumentar essa ressíntese de ATP, fabricar mais ATP, e aí você acordar melhor. E assim como também no sono da tarde. É por isso que o almoço também é interessante você casar com as coisas, para poder chegar num treino da tarde, você ter um treino melhor. Então, tem uma vez um atleta fez eu tive um atleta que eu atendi uma vez, que, por exemplo, ele treinava muito próximo do horário do almoço, ele não tinha esse sono reparador. Aí, eu sempre estou cansado, eu chego muito cansado. Eu falei, muda. Ele, como assim? Eu falei, tem pessoas que têm também, isso é individual, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de fazer exercício à noite, né? Porque isso hiperexcita e não consegue dormir. Aí também não é interessante. Aí eu perguntei, você consegue dormir à noite se você malhar mais tarde? Aí ele disse, consigo. Então faz isso. Para de treinar perto do horário, fazer musculação perto do horário do almoço, desloca. Depois do almoço você dorme, recupera, você vai treinar melhor. Então você vai ter um rendimento melhor. Você vai ter uma resposta melhor. Então, aí volta naquele assunto. A longo prazo, isso vai fazer uma diferença. Né? E aí, enfim, a pessoa disse para mim o que está fazendo e está seguindo com a vida dela lá. Entendeu? Em cima, saindo um pouquinho dessa... Quer dizer, saindo não, que a gente não vai sair nunca dessa área. Mas indo para dentro da competição, para dentro do jogo em si, especificamente, né? Que tipo de estratégia um jogador ou um treinador pode adotar para o atleta dele para manter o metabolismo ativo e eficiente durante os jogos? O que pode ser feito durante um jogo para que ele não caia o metabolismo dele? Então, antes de mais nada do jogo, isso já você tem que fazer um bom aquecimento, né? E aí, para você manter esse metabolismo durante o jogo, é interessante você manter esses níveis, tá, de estoque, como eu falei, de glicogênio e glicose, principalmente. Tá? Por quê? Porque se você cai muito esse nível, isso eu já vi, principalmente em jogos longos, isso já viu acontecendo, né? A pessoa, obviamente, ela vai perder performance, porque essas tomadas de decisões elas vão ser prejudicadas. Então, às vezes, a pessoa vai ter dificuldade de chegar nas bolas. Tá? E, às vezes, ela vai culpar, às vezes, uma questão técnica, e não é uma questão técnica, é uma questão de alimentação e hidratação. Então, por exemplo, é importante, às vezes, o atleta ter perto dele ali um Gatorade. Tá? Mas isso esse Gatorade, ele não vai usar isso durante a competição sem saber o efeito para ele. Ele vai testar isso antes. Tá? A gente nunca testa nada em competição. E o efeito é diferente para cada atleta, de um Gatorade, por exemplo? Pode. Porque aí entra a individualidade biológica, né? Porque a sua taxa de absorção é diferente de uma pessoa para outra. Ela não é igual. E aí o que você vai refletir? Na concentração é a hora que eu começo, daquele nível, quanto ele vai chegar.
Então, eu já vi atletas, por exemplo, que um Gatorade foram níveis bem altos, chegaram a 190 miligramas por decilitro de glicose. Então, dependendo do atleta, um Gatorade pode ser até prejudicial. Prejudicial. Existem estudos que mostram, tá? Isso, obviamente, não é tomando uma vez Gatorade, 2 vezes, não é isso que eu estou falando. Isso é um uso continuado, que o Gatorade pode causar até diabetes. E essa informação, você tem consciência que ninguém sabe? Tem, por isso que eu estou falando. Não, porque são informações, eu acho que fundamentais. E se você parar para pensar, não sei, de cada 100 jogadores juvenis, eu acho que 5, nem 5, talvez, sei lá, menos de 5% tem acesso a essa informação. Porque normalmente as pessoas tomam só Gatorade, e às vezes é mais importante, em alguns momentos, estar tomando água só. Ou então mistura as duas coisas, entendeu? Uhum. Aí, por isso que é importante a pessoa testar antes, não testar no jogo. Como é que ela vai entender? É aquilo que eu falei, ela vai medir isso durante o treino. A gente vai fazer a medida. É aí que entra essa questão da educação, que eu estava explicando. Então, ali no momento do treino, então você simula um jogo, e aí você vai testando e vendo como é que você se dá melhor. Tá? E talvez, porque às vezes a pessoa não se alimenta direito, às vezes precisa de mais Gatorade, ou então aí tem que atacar fora no momento de quadra, né? Tem que atacar fora da quadra, né? A alimentação. E às vezes a pessoa tem que misturar a água com Gatorade, ela tem que beber água, não tem que tomar Gatorade. Às vezes, por exemplo, teve um atleta uma vez que eu monitorei e eu vi que os jogos para ele no período da manhã seriam piores do que os jogos no período da tarde. Porque o nível de glicose dele de manhã era sempre pior que o da tarde. Entendeu? Então aí, com essa informação, ele começou a botar banana e mel. Porque ele vai ter que mudar, ele vai ter que se mudar, porque ele não pode mudar o horário do jogo, porque o jogo está... É a hora que marcou. E geralmente você pega, por exemplo, um torneio juvenil, começa lá de manhã cedo com os mais novos e ao longo do dia vai subindo a idade. Né? Então, 8 horas da manhã, geralmente, é a categoria ali de 8, 10 anos, e aí vai 10, 11 da manhã, pula para 12, e geralmente os mais velhos vão estar jogando no meio da tarde, final da tarde, início da noite. Exato. E não tem como. Então, se ele não pode mudar a programação dos jogos, ele tem que se mudar, né? Se adequar a isso. Né? Exato. Então, a pessoa tem que até entender como é que ela funciona em diferentes horários, né? E esse horário do jogo. O horário do jogo é muito importante. É outra coisa que as pessoas, normalmente, elas não dão muita importância se joga de manhã ou de tarde. Não, é importante. Isso é importante de ser avaliado. Qual o melhor horário? Mas como uma avaliação dessa vai te dar a resposta? Não vai. Tá? O trabalho científico, né, exige o que a gente chama de reprodutibilidade dos dados. Tá? Ou seja, o quanto esse dado ele pode se repetir. Então, você tem que depois fazer uma nova avaliação para poder ver se aquele dado está acontecendo de novo. Ou se foi uma mera coincidência. E essa adequação para o horário, ela pode ser mudada dentro de uma mesma competição? Como assim? A adequação do atleta, por exemplo. Eu treino o Pedro. Né? Então, o Pedro, na segunda-feira, vai jogar às 9 horas da manhã. Na terça, ele joga às 9 horas da manhã. Só que aí chegou na final, lá no sábado, o jogo vai ser às 5 horas da tarde. Eu tenho como fazer uma adaptação? Tem, porque a gente vai ter se mapeado antes. Vai ter já estudado isso antes. E essa adequação vai surtir efeito, vai ter resultado. Vai, porque a gente já vai saber que, por exemplo, o teu jogo da tarde às vezes é melhor que o da manhã, você já vai saber o que você tem que comer, como você tem que se portar. Isso se chama profissionalismo, né? Quanto mais e dedicação, né? Quanto mais a pessoa ela está monitorada, mais ela sabe o que ela tem que fazer. Ela não é pega desprevenida, não existe. Quanto mais ela puder, o treinador, né, as pessoas puderem medir o que está acontecendo, ela ter dados de como é o comportamento dela. Aí eu não falo só da bioquímica, né? Eu falo do tênis como um todo, né? Ela não é pega de surpresa, porque ela sabe exatamente onde ela tem pontos fortes, ela tem ponto fraco, o que ela tem que desenvolver, aí ela sabe caminhar. Então, para a bioquímica, vale a mesma coisa.
você não vai ser pego de surpresa, vai saber exatamente o que você tem que fazer para poder jogar um jogo à tarde. Porque dentro da competição do tênis, né, você tem milhões de fatores que alteram o horário e a programação. Né? Você tem, sei lá, o jogador X vai jogar o 5º jogo da quadra 4. Ele não tem ali, ele tem uma ideia mais ou menos, partindo do princípio que cada jogo demora 1h30, então ele faz um cálculo e ele vai se alimentar calculando, olhando sempre lá na quadra 4 para ver como é que está o andamento do jogo, para calcular a hora que ele entra. Mas aí chove no meio do dia. Então o jogo dele entraria por volta de 14 e a chuva fez o jogo dele entrar às 18. Então ele vai ter que fazer toda uma adaptação para que aquele jogo que supostamente teria um horário mudou. E ele vai ter que fazer todo um ajuste, né, para que o corpo dele esteja preparado para um horário diferente daquele que inicialmente era. E isso é difícil demais, né, de fazer. Se ele tiver as coisas mapeadas, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem noção, por exemplo, de que ele vai comer uma banana e ele sabe que ele vai de 100 para 120. Eu não sou jogador de tênis, mas, por exemplo, eu sei que isso acontece comigo, porque tantas vezes eu já me monitorei. Entendeu? Então, eu monitorei pelo menos umas 5 vezes. Então, assim, tem como você aprender com você mesmo. Você aprende como é que você funciona. Então, você não é pego de surpresa. Você consegue se adaptar. E em cima desse aprendizado, né, a equipe que está trabalhando com esse menino, com essa menina, é fundamental que ela tenha um diálogo, né? Acho que é fundamental. O seu papel com a nutricionista, com o preparador físico, com o treinador. E até a família, né? Porque a família é onde a criança mora, é onde ela vive, onde ela acorda, onde ela dorme, ela que cuida da alimentação. Tanto que eu faço as reuniões, eu sempre peço a presença de todo mundo. Porque não adianta eu fazer a reunião só com os pais. Sendo que às vezes eu tenho que falar algumas questões que estão envolvidas também no treinador. Então, porque o treinador vai viajar para a competição, a família fica, quem viaja para o torneio é o treinador. Se ele não tiver a par de toda essa rotina, não adiantou nada você fazer 3 meses de preparação se na semana da competição quem está do lado é o treinador e não o pai ou a mãe. O trabalho é interdisciplinar. Porque muitas vezes é multi, né? Está todo mundo ali atuando com o atleta, multidisciplinar. Mas às vezes as pessoas não conversam entre si. Então, eu sempre provoco essa... Como eu falei lá no início, né? A bioquímica ela auxilia todas as outras áreas, ela auxilia a fisioterapia, a nutrição, a educação física, a medicina, né? A enfermagem. Então, eu consigo fazer essa cola, né? Fazer com que todo mundo converse para a gente poder, enfim, melhorar o desempenho do atleta. Em cima do que você está falando, né, eu acho que, principalmente no início, né, bem no início ali, do 10 para o 12, o papel da família é fundamental nessa história inteira, né? Porque ali, dentro do ambiente da casa, do ambiente familiar, ele vai ter que construir algo para que, a partir dali, ele consiga sair, e aí entra o papel do treinador, entra o papel do preparador físico, ou seja, a família tem que estar muito consciente da importância do teu trabalho para que aquela criança possa iniciar no momento certo o que precisa ser feito, que tudo isso vai ser feito naquela hora para que lá na frente ele consiga colher os frutos daquele trabalho feito inicialmente. Né? Então, eu acho que a conscientização da família é fundamental para o início do processo e depois a consciência de todo mundo que envolve, para saber que cada um vai ter o seu papel. Isso tudo para buscar o sucesso dos filhos, né? Porque sem o apoio familiar, né, fica muito difícil, porque, voltando ao que a gente falou lá atrás, o atleta, ele é atleta 24 horas. E muitas das vezes o treinador não está com ele vai estar a família. Então, aí, nesse caso, a família tem que, enfim, estar ciente do processo e ter confiança também no treinador, porque quando ela passa o filho para o treinador, né, para ver como aquele treinador vai lidar com aquelas informações que às vezes o treinador não está vendo, porque está acontecendo dentro do ambiente familiar. Às vezes são informações que são importantes para um treinamento. De tudo que você falou aqui, a gente está fechando agora exatamente 1 hora, que foi aquilo que eu te falei antes, né? Que eu me comprometo que a gente não vai chegar em... Não, passa, porque o assunto ele vai indo embora, né? De tudo que você falou, não menosprezando uma informação em detrimento da outra, mas para mim o principal
a que mais me pegou, né, de tudo que você falou é que o tempo não volta. Né? O tempo é agora. Né? Aquilo que você não faz com 12, você vai pagar o preço com 16. E, principalmente, você vai pagar o preço de não poder voltar atrás. E aquilo que não foi feito com 12 não vai poder ser feito com a mesma eficiência com 16. Nem que você faça 3 vezes mais rápido. Você não consegue. Então, isso, para mim, foi a principal informação que eu vou sair daqui hoje com ela. Alguma mensagem que você queira deixar? Para mim, essa informação, cara, ela foi muito clara e, para mim, ela é fundamental. Né? O momento, o tempo é agora. Faz agora, porque lá na frente, por mais que você faça, você não vai recuperar. Você não vai fazer na hora como deveria. Por mais que... Né, como se você fosse comparar de alguma outra maneira. Você tem que estar dormindo às 10 para acordar às 6. Ah, não, eu durmo meia-noite para acordar às 8. Não é a mesma coisa. Não, eu durmo às 2 e vou acordar às 10. É menos ainda. Ah, eu vou dormir às 4 e vou acordar ao meio-dia. Não. Então, não tem jeitinho. Né? Você tem ali o que tem que ser feito. Então, você não volta, você não vai voltar. Mas algo que você queira deixar, uma mensagem, alguma coisa que para marcar a cabeça dos pais, das possíveis crianças que estejam assistindo, da família, treinadores, algo para você deixar aqui. Para mim, essa foi, sabe, a principal, que eu vou sair daqui com isso na cabeça, mas vou deixar a palavra final com você. Antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo aí por ter me escutado, né, ter escutado o nosso bate-papo, ao convite de vocês mais uma vez. Né? É um prazer falar daquilo que eu amo, né, que é a bioquímica no esporte, né, cuidar dos atletas. Enfim. Mas o que eu gostaria de deixar assim de mensagem é: a chave de tudo é ter disciplina e consistência. Sem isso, não tem resultado. Não existe jeitinho para nada. Esquece essa coisa, vou dar um jeitinho, ou não existe nada milagroso, não existe. Tá? A questão é dedicação e uma boa preparação. Porque muitas vezes, às vezes o atleta, ele, por exemplo, ele deixa às vezes comer uma refeição bem e resolve usar um suplemento. Um suplemento nunca substitui uma boa alimentação. Né? Um treino bem feito e a consistência desse treino e bem realizado, isso ao longo do tempo vai fazer diferença na preparação dele, em busca do sonho, né? Que é o que eu uma vez, né, eu falei com um colega meu, né, que eu trabalho com sonhos, né? Eu, na verdade, eu ajudo as pessoas, principalmente quando são garotos mais novos, a buscarem os seus sonhos. Então, não só... Por exemplo, às vezes tem um garoto de futebol que quer estar nas peneiras, também de futebol. Então, sem consistência e dedicação, ninguém chega. E você falou agora de sonho, né? Uma vez um pai me perguntou o que ou de que maneira eu poderia ajudar o filho dele. Eu falei, olha, eu não sei exatamente a resposta que você quer ouvir, mas uma coisa que eu posso te garantir é que eu vou, no mínimo, estar sonhando o mesmo sonho do seu filho. E eu acho que quando duas pessoas que trabalham juntas sonham o mesmo sonho, a chance disso aí se tornar realidade é muito grande. E aí, se você tem uma equipe, né, você fazendo a tua parte, o treinador fazendo a dela. Eu estou fora desse mercado de treinador já há mais de 10 anos, mas eu acho que encontrar um treinador que talvez possa ter até alguma deficiência de experiência, mas ele está ali vivendo o mesmo sonho, ele está ali sonhando da mesma maneira, querendo chegar no mesmo lugar, e uma equipe que queira a mesma coisa, tanto quanto a família, eu acho que a chance disso dar certo é muito grande. Então, Flávio, obrigado pela tua presença, pelo teu conhecimento, pela sua dedicação, pelo teu estudo. Parabéns, obrigado mais uma vez. Espero que todo mundo aqui tenha, de alguma maneira, tirado algum proveito, porque eu acho que você falou coisas fundamentais para que esses sonhos se tornem realidade a longo prazo, porque a curto prazo nada chega, né? Tem que ser com rotina e consistência. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Valeu.